Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Galera, eu vou estar mostrando aqui para vocês alguns exercícios utilizando views, né? E lembrando que na aula anterior eu falei de views, né? Da importância que tem a view e qual é a funcionalidade dela, né? Mas só relembrando, toda vez que vocês forem usar uma view, galera, qual que é a utilidade da view? A view são tabelas virtuais, né? São pesquisas virtuais, por exemplo. Se eu pesquisar tudo aqui, estou pesquisando tudo que tem na tabela clientes. Se eu fizer um select comum assim, ó, ele vai me trazer todos esses dados aqui, que é o que tem na minha tabela cliente, certo? Só que aqui é o seguinte, do jeito que ele traz esse select, todos esses dados aqui que são apresentados, meio que ele guarda, tá vendo? Ó? Ele retornou 9 linhas. Só que todos esses dados, o MySQL, ele procura, quando ele vai fazer um select, ele olha coluna por coluna e linha por linha. Então ele lê muita coisa, porque ó, só aqui tem 9 linhas, aí aqui tem mais 9, enfim. Ele lê cada coluna e cada linha, então ele gasta. Como isso aqui é um banco pequeno, só de teste, então ele não ele é rápido. Mas dependendo do banco que você for fazer um select, ele vai demorar um tempo, porque ele lê linha por linha, coluna por coluna, então consome bastante memória do computador e do banco. Então, galera, a função da view além de facilitar, né? Porque assim, quando você cria uma view, ele não, meio que esses dados aqui, eles não vão para uma variável. Esses dados aqui, digamos que eles são físicos, né? Deixa eu tentar mostrar para vocês, entender para vocês o significado. Quando vocês fazem um select, é como se vocês estivessem entregando isso aqui, ó, tudo isso aqui na mão de uma pessoa. E aí, tipo, a pessoa vai ter que segurar com as duas mãos todos esses dados aqui, cheio. Agora, quando vocês usam uma view, a view ela vai pegar tudo isso aqui e vai entregar numa tela para a pessoa. Então é diferente, galera, de vocês segurarem. Pense que isso aqui tudo é uma porção de areia. Se você der para uma pessoa segurar bastante areia, vai vazar da mão dela, porque tem muita coisa. Agora, se você der para a pessoa segurar uma tela mostrando um monte de areia, é diferente. Então, a função da view, galera, é meio que ela traz os dados, mas de forma virtual. Ele não traz os dados físicos, entendeu? Então, e além disso, ela, por exemplo, quando eu crio uma view aqui, ó, todos os elementos abaixo que eu faço, todos os comandos que eu falo em referência à tabela, eles ficam escondidos quando eu mando para o back-end. Por quê? Eu vou mandar só isso aqui, ó, só o nome da minha view para o back-end. Então, é uma questão de segurança também, porque quando o meu back-end for acessar isso aqui, ó, ele vai ter acesso a esses dados internos. Se eu jogar isso aqui para o meu back-end, ele vai ter todo o meu conteúdo, qual é a tabela que eu inseri, enfim. Dessa maneira, não. Dessa maneira, ele só tem o nome. Então, é uma questão de segurança também. Até se alguém for inspecionar seu aplicativo, seu site, enfim. Então, galera, vamos lá. Essa maneira aqui, como eu disse para vocês, ó, ele traz todos os dados consumindo uma memória maior. Agora, se eu faço esse mesmo comando aqui, só que criando uma view, traz de forma bem mais rápida e menos volumosa, certo? Então vamos lá. O primeiro exercício é liste todos os dados dos clientes e seus endereços. Trazer todos os dados das duas tabelas. Qual a tabela? A tabela clientes e a tabela endereços. Galera, eu vou abrir aqui o DARE. Esse aqui é o diagrama que eu fiz, lembrando que eu mostrei isso aqui em umas aulas anteriores para criar essas tabelas aqui. Sempre quando vocês for trabalharem com join, galera, por exemplo, eu quero o resultado só de uma tabela. Eu vou usar um select comum, mas quando eu quero o resultado de duas ou mais tabelas, eu vou usar o join, né? Que eu já expliquei também nas aulas passadas. Aqui, o que ele está pedindo para mim? Ó? Liste todos os dados dos clientes e seus endereços. Então, vamos lá. Aqui na tabela clientes, o que eu tenho? Eu tenho dado CPF, nome, enfim. Eu tenho que listar tudo isso aqui, ó. Então, vou fazer um select de todos esses campos, certo? Menos isso aqui, que isso aqui não tem relevância, né? Mas se eu quiser também deixar, enfim. E também ele quer os endereços, ou seja, eu tenho que mostrar isso aqui também, que é o CEP, a rua. Deixa eu dar um zoom aqui maior. Ó, tá vendo? Então tem que mostrar o CEP, a rua, o número, o bairro, enfim. Isso aqui, certo? Então, a primeira coisa, galera, quando vocês fazerem um join, é vocês olharem um diagrama e ver o que tem de ligação, tabela. Porque, por exemplo, eu não posso fazer um join com essa tabela aqui e essa, porque elas não têm ligação. Eu só posso fazer um join quando as tabelas têm ligações, entendeu?
essa com essa com essa, essa com essa com essa, enfim. Tabelas que não têm ligações, é difícil de eu fazer um join. Eu tenho que ter alguma coisa, alguma chave estrangeira para fazer a ligação. Aí sim eu consigo fazer um join. Então vamos voltar lá. Se ele quer todos os dados do cliente, ou seja, da tabela clientes e todos os dados do endereço, da tabela do endereço, então vamos fazer aqui. Eu vou criar uma view, né? Porque esse select comum não dá para fazer isso. Então vou criar uma view, aí eu vou colocar o nome da minha view, né? Exercício 1, por exemplo. E aí eu vou selecionar tudo que tem na minha tabela clientes. E aí eu vou dar um apelido para a tabela clientes como A, né? Isso aqui é uma função do join, que você sempre tem que apelidar as coisas para poder ligar depois. E aí, então, que eu quero tudo da minha tabela clientes, e eu vou apelidar ela como A, e eu vou juntar também com a tabela endereços, e vou apelidar a tabela endereços como B. E aí, qual que é a chave de ligação que essas duas tabelas têm? Eu vou ligar a chave o I de endereço, que é da tabela B, ele vai ligar com o FKI de endereço, que é da tabela A. Então, esses dois campos, essas duas chaves têm em comum. Então, dá para fazer a ligação nelas, né? Então, galera, se eu selecionar isso aqui, ó, tá vendo que esse de cima apareceu isso aqui, né? Agora, se eu selecionar tudo que tem na minha view que eu criei aqui, ele vai me mostrar justamente todos os dados que eu quero. Ó, tá vendo? Ele mostrou tudo. Olha o tanto de dados que ele tá mostrando aqui, ó. Aí ele mostra tudo da minha tabela cliente e tudo da minha tabela endereço, entendeu, galera? Então, essa é a importância de criar uma view. Agora vamos para o exercício 2, que esse vídeo é voltado só para exercício. Eu dei uma explicação no começo para não ficar perdido, mas vamos dar continuidade, né? Deixa eu apagar aqui, deixa eu limpar aqui. Tá, exercício 2. Liste todos os dados dos especialistas, seus endereços e suas profissões. Então, primeira coisa, vamos olhar lá no diagrama. Ele quer todos os dados dos especialistas, os endereços e as suas profissões. Está vendo que as três tabelas fazem ligação? Então, tem como eu usar um join, certo? Então, ele quer todos os dados do especialista, os endereços e as profissões. Então, vamos lá. Primeiro vou criar uma view, né? Create view. Vou dar um apelido, né? Primeira coisa, galera, além de vocês olharem um there, é vocês também olharem a tabela por tabela separada, né? Para saber o que, que tem, né? Então, se eu olhar isso aqui, ó, aí eu vejo o que, que tem na tabela especialistas, eu vejo o que tem na tabela profissões, enfim, galera, é mais por boas práticas, né? Mas vocês também podem olhar no diagrama, que dá quase na mesma, né? Então vamos lá. Eu quero selecionar tudo que tem na tabela especialistas, e aí eu vou apelidar ela como A, e aí eu vou juntar com a tabela de endereços, né? Que eu quero a tabela de endereços também, vou apelidar ela como B, e aí qual que é a chave de ligação que tem entre a tabela B e a tabela A? É esses campos aqui, ó, certo? Então beleza, fiz a ligação. Agora também eu quero a tabela profissões, que eu vou apelidar como C. E aí o C ele tem ligação com A ou com B? O C ele tem ligação com A, certo? Então, consegui fazer esse join. Agora vamos conferir o que, que ele traz aqui. Selecionar tudo do navio, né? Foi que eu dei o nome aqui. Exercício 2. Vamos ver o que ele traz. Aí, galera, traz tudo para mim, ó. São os dados da tabela especialista, né? Os dados da tabela endereço e os dados da tabela profissão. Certo, galera? Então é isso. Vamos para o exercício 3. Estou passando um pouco rápido aqui, galera, mas eu vou deixar no meu GitHub esse PDF, né? Esses arquivos para vocês codificarem na mão aí, tá bom? E dos outros vídeos também eu vou deixa um comentário aqui, eu vou deixar no GitHub também as partes escritas, né? Enfim, o diagrama, enfim. Vamos pro 3. O 3, galera, é o mesmo esquema. Ó, consulta dos atendimentos, eu quero que consulte os atendimentos por data de agendamento, data de atendimento, clientes, status especialistas. Então vamos lá para o diagrama. O que, que ele quer? Ele quer a consulta de atendimentos, e aí ele quer a data de agendamento, a data de atendimento, ele quer o status. Só que ele também quer que liga, vamos lá, ele quer que liga com a tabela clientes e a tabela especialistas. Então ele quer que liga com a tabela clientes
e a tabela especialista, certo? Então aqui, galera, vamos lá. Eu acho que esse aqui é um pouquinho mais difícil, mas vamos ver o que eu fiz aqui. Ó, tá vendo? Esse aqui tem bastante coisa. Então eu criei, né? Criei uma view chamada View Exercício 3. E aí o que eu estou selecionando? Selecionando primeiro a data de agendada, né? Que está na tabela A. Primeiro eu estou usando essa tabela aqui, né? Tá, então, opa, eu quero um select da data agendada, quero um select da data... Tudo isso aqui é da tabela A, que é da tabela atendimento, certo? Beleza. Aí agora eu vou para a tabela B aqui, ó, que eu quero que seleciona para mim. O nome do especialista, o nome do cliente, aqui é a tabela B, né? Eu criei uma tabela C, criei, mas eu não mantenho selecionar aqui. Eu criei só para ligar, né? Beleza. Então o que eu quero selecionar aqui é os dados da minha tabela A, da minha tabela B e da minha tabela D, no caso, né? Esses são os dados que eu quero que o select faz, que o select busque, né? E aí, a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar a tabela A, né? Essa é a tabela A, como eu disse para vocês, é a tabela atendimentos. Aí depois eu tenho que juntar, que é um join, né? Com a minha tabela B, que é a tabela especialistas. Aí, mesmo esquema. O que junta a tabela B com a tabela A? Qual que é a chave que eles têm de referência? É essa chave aqui, ó, ID especialista junto com a FKID especialista. Certo? Então, agora eu vou juntar a tabela de prontuários, que eu chamei de C. E aí a chave que liga a C com a A é essa chave aqui, ó. Certo? Beleza. Isso aqui, galera, vocês podem ver no diagrama, tá? Ó, tá vendo? O diagrama mostra qual que é o ID, qual que é o FKID, qual que se liga, entendeu? Qual que é a chave estrangeira, essa aqui é a chave estrangeira, essa aqui é a chave primária. No diagrama mesmo vocês conseguem ver, viu, galera? Então, beleza. 3. Então, vamos ver o que traz para mim. Aí aqui, ó, tá vendo? Ele traz a data agendada, a data de atendimento. Aqui eu não preenchi, né? Então, por isso que tá vazio. Mas, se eu preencher, ele traz certinho o que eu quero. Agora vamos para o 4. Consulta dos históricos por cliente, por especialista e por prontuário. Então ele quer, vamos lá, o diagrama. Ele quer a consulta dos históricos, né? E aí o que ele quer? Opa, vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui para... Vamos lá. Consulta por cliente. Então, data de atendimento. Deixa eu ver o que ele quer aqui. A primeira tabela vai ser a histórico prontuários. A segunda é esse aqui, tem bastante coisa. Deixa eu aumentar isso aqui. Ó, galera, ele quer a consulta de históricos por cliente, por especialista e por prontuário. Ele quer, se eu não me engano, aqui quantas tabelas tem? Tem uma, duas, três, quatro. Quatro tabelas, né? Então vamos lá, vamos criar minha via. O que eu quero selecionar? Data de atendimento, o nome do cliente. Isso aqui é uma tabela, né? Isso aqui é outra. Isso aqui é a mesma que essa. Essa aqui é outra. E essa aqui é outra. Então ele vai pegar a primeira tabela histórico prontuário. Aí depois ele vai pagar. Depois ele vai pegar essa tabela atendimentos. Vai fazer ligação com E e com A. Então, entendi agora. Entendi. Galera, só para vocês entenderem. Por que esse exercício aqui está tão grande, o 4? Quando vocês quiserem, por exemplo, eu quero pegar os dados dessa tabela aqui e dessa tabela aqui. Tá vendo que elas não se ligam? Então, o que você tem que fazer? Ou você vai fazendo ligamento com as outras tabelas, até chegar na que você quer, e aí você só liga, você vai ligando, por exemplo, eu quero unir essa com essa, então qual que é a mais próximo, qual que é o caminho mais próximo a fazer? Eu posso ligar essa daqui, e aí essa daqui com essa daqui, e essa daqui com essa aqui. Ou eu posso fazer isso aqui com isso aqui, isso aqui com isso aqui, isso aqui com isso aqui, e isso com isso. Então esse caminho aqui, ó, é o mais longo, aqui é o mais rápido. Então o diagrama ajuda muito, galera, para vocês fazerem join
e unir e buscar os dados que vocês querem, né? Então, vamos voltar lá. Por isso que eu fiz todo esse procedimento aqui, ó. Então, vou selecionar o que ele traz para mim. Ó, ele traz a data de atendimento, o nome do cliente, o CPF, o nome do especialista e a data do prontuário, que foi justamente o que pediu aqui no exercício 4. Ó, ele quer os consultas históricos, né? Então, o que ele quer? Ele quer a data, o nome do cliente, né? O nome do especialista, a data do prontuário, o CPF do cliente e a data de atendimento. Foi isso que ele pediu aqui, certo? Beleza. Então, vamos para o quinto. O quinto, o que ele pediu? Especialistas por profissão. Então, vou lá. Cadê? Especialistas por profissão. Então, ele quer os dados dos especialistas e quer os dados das profissões, certo? Então, vou criar aqui uma view, selecionar o nome do especialista, o registro dele. Aí, depois eu vou para outra tabela. Vou selecionar o nome da profissão. E é isso, galera. Então, seleciono a primeira tabela, junto com a segunda, e aí faço a chave estrangeira das duas, certo? Se eu dar continuar, ele busca para mim, tá vendo? O nome do especialista, Renan. Registro, nananã. Nome, profissão. Então é isso, galera. Vamos lá, atendimentos por profissão. Ele quer que eu busque atendimentos por profissão. Vamos lá para o diagrama. Então, cadê a tabela? Atendimentos. Ele quer a tabela atendimentos por profissão, ou seja, a data de agendamento aqui, por exemplo. Qual foi o nome do profissional que fez essa data de agendamento? Então, ele quer que ligue essa tabela com essa tabela aqui. Aí, como eu disse para vocês, tem esse caminho e esse, até chegar aqui, certo? Então, vamos lá, para o MySQL. Então, aqui, ó, ele ligou 3 tabelas, tá vendo? Ó? Que ele ligou a tabela A, que é a tabela principal, a tabela B, que é a tabela especialista, quer ver, ó? Ó, a tabela B, ele ligou essa daqui. E aí, como referência, né, ele puxou a tabela especialistas, que é essas aqui, ó, que é uma terceira tabela para fazer ligação com essa, certo? Então, ó, data agendada, nananana. Aí ele juntou aqui a tabela C com a tabela A, que é essas duas aqui, ó, beleza? E aqui ele juntou a tabela B com a tabela C, tabela B com a tabela C. Então é isso, galera. Deixa eu ver se tem mais exercício aqui. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas é bem legal. Por enquanto são esses 6 aqui. Deixa eu ver se tem mais aqui. 5, 6. Bom, é isso, galera. Então, quis mostrar para vocês nesse vídeo aqui. Ficou um pouco longo, mas vale muito a pena. São alguns exercícios, né? Feito usando views, né? E aí, como eu disse para vocês, esse assunto de views é bem legal. Geralmente, quando você usa views, você vai buscar algum conteúdo, né, no banco, para não consumir muitos dados. E também vai ficar uma consulta segura, né, sem que o seu usuário descubra o que você está pesquisando, certo? Então, vou dar continuidade nos outros vídeos, né, falando sobre outras coisas importantes. E também vou utilizar views em alguns detalhes. Eu vou falar também em algumas coisas que não podem. Deixa eu finalizar o vídeo aqui.